história que a gente comentou, né? Que é uma aplicação em tempo real. Aplicação em tempo real. Aplicação em tempo real é aquela que exige da gente uma resposta instantânea. Por exemplo, um controle de temperatura, um controle de velocidade, né? Um controle, né? Então isso é uma aplicação em tempo real. Né? O que é a Professor, hoje o pessoal está usando muito isso e fazendo medição de energia em tempo real também. Sim, sim. Inclusive para controlar, por exemplo, a sua energia reativa e poder colocar, por exemplo, banco de capacitores, né? Banco de capacitores. Então, isso é um uso aí, né, do dia a dia. Tem um outro uso, o pessoal usa, né, faz as medições em tempo real, mas assim, não tem você não necessita uma resposta instantânea, mas você pode armazenar aquilo, exatamente, controle de demanda automática. Você pode armazenar aquilo num site da web, né? Então qualquer pessoa que tem acesso àquele site da web vai ter acesso àquelas medidas, né? Não para controle, né? Mas, por exemplo, esse controle seria já uma coisa que demanda, né, uma resposta instantânea no momento, né? Uma resposta instantânea no momento, né? Geração fotovoltaica também é um exemplo, né? Isso é tudo, são exemplos aí de sistemas aí de aplicação em tempo real. Então, Renato, as comunicações Modbus, né, elas são uma maneira de você colocar dois sistemas até, né, diferentes, por exemplo, seu CLP e o computador, por exemplo, para conversar, né? E eles utilizam aí o que a gente chama de um protocolo. O que é um protocolo? É por exemplo, né? Nós falamos um português aqui que segue certas regras, né? Então, o que é o Modbus? Então, é uma conversa entre esses sistemas que serve também umas certas regras. Para quê? Para que eles possam se conversar. Tá bom? Então, mas eles nada mais são do que modos de conexão. Tá? E esses modos de conexão eles têm duas partes, que são o hardware e o software. Né? Então, o que é o hardware? O hardware é, por exemplo, como é que um pino vai ser ligado ao outro. Né? Então, a maneira deles ligarem é uma convenção de hardware. E outra, que seria basicamente o protocolo, seria como que você vai endereçar, por exemplo, cada um desses dispositivos. Quem é que vai mandar, se é que tem alguém que manda na rede. Né? Então, tudo isso é sistema de funcionamento dessas redes aí, né, que você comentou. Tá bom? Tá. Então, aí o legal é o seguinte, vamos supor, eu vou comprar um aparelho aqui, vamos supor, um CLP. Ele é Modbus. Aí eu quero conectar esse CLP seu, pode ser Siemens, pode ser da marca que for, vamos supor que seja Siemens. Aí você compra um outro CLP que é, por exemplo, um CLP da Schneider, né, que é uma concorrente, obviamente. Né? Mas se os dois falarem o mesmo protocolo Modbus, você pode ligar os dois. Desculpa. Pode ser até que eles um não mande no outro, tal. Então, alguma incompatibilidade pode não ter, pode haver. Perdão. Mas você consegue, por exemplo, trocar dados entre eles, tá? Trocar informações, tipo, olha, qual é a temperatura que você está medindo, qual é a velocidade que você está medindo desse motor, tal, e aí vocês se ajustam os parâmetros, né, conforme essas informações que são trocadas. Então, o importante é que os dois funcionem no mesmo protocolo, por exemplo, o Modbus. Tá?
Beleza, eles são compatíveis, né? Bom, o que é a amostragem, então? O sinal, né, uma vez que ele passa, vamos supor, eu tenho, vamos supor que você tem aí, né? Então ele está falando, por exemplo, em voz. Então eu tenho meu amiguinho, né? Então esse nosso amiguinho aí, ele vai falar e vai, né? Então vai sair a voz aí dele e vai chegar no nosso microfone. Ixi, o microfone ficou feio, hein? Mas está aqui o nosso microfone. E eu vou passar esse cara para onde? Eu vou passar esse cara para um microcomputador. Sei lá, eu vou gravar essa informação, eu vou fazer alguma coisa com ele, vou até passar pelo telefone, enfim. Aí o que acontece? Eu não posso querer e não tenho condições de guardar toda a informação que está recebendo. Por quê? Porque essa informação que está chegando é uma informação analógica, ou seja, é uma informação que entre dois pontos quaisquer tem infinitas informações, né? E ela varia continuamente no tempo. Eu não tenho como gravar isso, guardar isso. Não no sistema digital. Porque o meu sistema digital ele é por partes, né? Então ele é discreto. Então, o que é a amostragem? É a aquisição do sinal contínuo, né? Só que em intervalo de tempo discreto. Então, é aquela história que você fala, olha, eu vou fazer uma gravação com qualidade de rádio, né? Ou vou fazer uma gravação com qualidade de telefone, ou vou fazer uma gravação com qualidade de CD. O que muda aí? Esse intervalo de tempo, né? Então, esse intervalo de tempo, quanto menor é esse intervalo, melhor vai ser a sua gravação. Porém, os seus arquivos vão ficar enormes. Tá? Por quê? Porque eu vou pegar muito dado. Né? Então, eu vou pegar muito dado. Então, o que é uma gravação a nível de com qualidade de telefone? É uma informação que foi amostrada aqui com uma frequência de, né, por volta de 6 kHz. Então, o tempo de amostragem dele é por volta de 6 kHz, ou seja, a frequência é muito baixa, você vai pegar informações de frequência muito baixa e, consequentemente, né, a qualidade da sua saída vai ser baixa. A vantagem de uma informação com qualidade de rádio é que os seus arquivos são pequenos. Tá? Os seus arquivos são pequenos. Qualidade, né? Então, qualidade de telefone, isso aí. Qualidade de rádio, né? Então, qualidade de rádio, a gente tem amostragens aí por volta de 30 kHz. Né? Por volta de 30 kHz. O que acontece, então? O seu sinal ele vai ser muito mais amostrado que esse cara de 6 kHz. E aí o seu arquivo vai ficar o quê? Vai ficar enorme. Mas, em compensação, né, a qualidade dele vai ficar melhor. Né? Vai ficar melhor. Tá? E o que é uma qualidade de CD? Então, isso aqui é telefone. Telefone. Isso aqui é rádio. E a qualidade de CD. A qualidade de CD, a amostragem é feita em 44 kHz aproximadamente. Obviamente, o que acontece? O arquivo vai ficar muito maior. Né? Muito maior. Mas, em compensação, a qualidade também vai ficar muito melhor também. Tá? O nível de ruído muito mais baixo. Então, isso aqui te dá uma amostra do que acontece quando a gente muda esse tempo de amostragem, intervalo de tempo. Né? Então, interessa o quê? Só o sinal analógico no momento que a gente está trabalhando. Tá? E aqui. O sinal amostrado digital
digital. Então, isso aqui já é uma outra coisa. Então, o que acontece? O sinal amostrado digital, ele é um sinal amostrado em níveis digitais permitidos. Em níveis digitais permitidos. Então, vamos supor aqui. Vamos lá. Vamos dar uma outra... Então, tá aqui minha canetinha. Então, eu tenho aqui um sinal qualquer. Né? Eu tenho um sinal qualquer. Tá aqui o meu sinal qualquer. Vou mudar aqui e vou colocar aqui agora. Vamos mudar aqui com o verdinho. Vou mostrar esse sinal. Então, a amostragem dele é o quê? Eu vou pegar esta informação, vou guardar. Vou pegar esta informação ó, depois de um determinado tempo. Então, o importante é que esse tempo aqui seja igual a este outro aqui. Ó. Então, eu vou pegar outra informação aqui. Ó. Pumba. Aí outro tempo aqui igualzinho, né? Vou amostrar o meu sinal. Então, o que eu tenho aqui? O meu sinal amostrado, né? É esse sinal de verde aqui. E qual que é a concepção dele? A concepção dele é que essa amostragem seja feita aí em tempos iguais. Tudo bem? Até aqui? Então, e agora o que acontece? Se eu pegar um sinal digital, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 1 volt, 2 volts, 3 volts. Esse seja o meu, né, o meu passo é de 1 volt. 4 volts, né? Aqui 5 volts, 6 volts, vai. Então o que acontece, por exemplo, esse cara aqui que estava em 4,5, ele vai ter que ser colocado no patamar de 4. Né? Esse cara aqui que está acima dos 6 volts, ele vai ter que ser colocado no patamar de 6. Depois aqui tem outro, ó. 4,5 e 5, sei lá, ele vai virar 5. Né? Então, virou 5. Este cara aqui, ó, tá em... Isso é 4. Né? Então ele subiu de novo, ó, 4. Agora esse cara aqui é 3. Putz, ele vai baixar um pouquinho. Né? Então ele vai para o patamar de 3. Esse cara aqui, putz, olha, ele vai ficar aqui que deu 6 aqui. Mas esse cara aqui também vai ficar em 6. Então você viu que a minha amostragem digital, ele tem que ficar aonde? Nos passos permitidos. Tá bom? Então ele tem que ficar dentro desse nível digital permitido, tá bom? Beleza? Você vê que o meu sinal vai se degringolando aos poucos, aí a maneira que a gente vai passando ele para nível digital. Obviamente, se você diminuir esse ΔT, você vai ter uma amostragem, você vai ter maiores amostras e o seu sinal vai ficar mais próximo do original em azul. Né? E a mesma coisa, se você tiver níveis menores, ao invés de 1 volt, se tiver em meio volt ou 1 milivolt, né? Esse cara vai, né, esse sinal digital seu vai ficar mais próximo do sinal original. Bom, isso é interessante, né? Porque você vai ter menos erro. Quanto menos erro, melhor para o seu sistema. Dúvidas? Beleza? Ô, professor, na prática mesmo, o pessoal usa isso aí no dia a dia, em quais equipamentos, assim, para ter uma frequência muito baixa. Aquele rádio de comunicação que os caras usam para se comunicar, ele usa essa frequência muito baixa? No digital? O rádio, ele essencialmente é um sistema analógico, né? Ele essencialmente é um sistema analógico. Mas eu posso utilizar várias partes digitais para melhorar esse rádio. Por exemplo,
a busca de frequência, né? A sintonização do rádio, eu posso fazer ela totalmente digital, né? Então isso vai fazer com que o meu sistema ele sintonize melhor a minha emissora, né? Ou o outro lado que eu quero receber. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, no controle de volume, né? Então hoje você não tem mais aqueles botõezinhos analógicos de controle de volume. É tudo feito no digital, né? Então, Ô, professor, calma aí. Não é esse rádio que eu estou falando, não, mas aquele rádio de comunicação, que os pessoal usam para se comunicar, os caras usam em viatura. Aqueles rádios, professor, analógico é doído. então, Só presta se for digital. então, esses rádios, pois é o que eu estava te falando, esses rádios que são analógicos, são partes que a gente coloca nele para digitalizar, entendeu? Então ele não vai ficar totalmente digital, tá? Ele não vai ficar totalmente digital. Então, é lógico que a gente vai evoluir. Então, aí você pensando numa evolução do rádio digital, você tem aí, por exemplo, seus aparelhos de celular. Então, nos aparelhos de celular, o que acontece? A primeira coisa que muda é que a sua voz ela é digitalizada nessa faixa aqui, ó, de 6 kHz. Então, o que é transmitido e recebido? É um arquivo tipo MP3. Então você transmite um arquivo MP3 e recebe um arquivo MP3, né, em pacotinhos que vão ser decodificados aí. Então a qualidade aí de informação que te chega é melhor, a potência que você vai gastar é muito menor, né? E aí você já tem todo um processo aí de melhora aí nesse ponto, né? Um exemplo, né? É óbvio que você não vai fazer isso com o seu sistema de rádio, porque você teria que passar todos os rádios por essa transformação, né? Então não é esse o objetivo, né? Então aí o objetivo que acontece é que, por exemplo, um modelo de rádio ou outro, ele acabar pegando partes dele e digitalizando partes dele, como por exemplo a sintonia, controle de volume, enfim, né? Essas partes aí. Bom? Não sei se dei uma luz aí para você. Não, professor, o senhor já explicou. Quando o senhor falou ali do MP3, que recebe o pacote completo, né? Uhum. E tá analógico e fica cortando no meio do caminho. Exato, exato. Então, quando é o Legal. analógico, o que acontece? Uma coisa difícil, por exemplo, para você fazer nesses rádios é a reinserção da portadora. Né? Porque a reinserção da portadora, se você colocar ela com defasagem que seja, ela estraga todo o seu sinal. Muito, muito, né? E aí o que acontece? A reinserção da portadora hoje é feita com circuitos digitais chamados aí PLL. Né? Então eles fazem um loop de controle digital muito bom e melhorou muito a recepção. Você não sabe o que era isso aí no tempo aí da nossa, do nosso PX aí, tá? Isso era muito ruim mesmo, viu? Muito bom, professor. Obrigado pela explicação aí. Nada que é isso. Então, ó, basicamente, quando a gente olha, né, essa visão, opa, vamos lá. O que eu tenho aí? Entra um sinal x de t qualquer, né? Então, x de t quer dizer que ele é função do tempo, né? Então, eu tenho um sinal aqui que ele é analógico, né? Então, é um sinal analógico. A primeira coisa que ele passa aqui é por um filtro passa baixa. Então, FPB é o quê? Filtro passa baixa. O filtro passa baixa de entrada, tá bom? Então, por quê? Existe uma lei que diz o seguinte, né? Na teoria de amostragem, que a amostragem, a frequência de amostragem tem que ser no máximo, ela tem que ser no mínimo 2 vezes a maior frequência que está se usando. Então, vamos supor aqui, ó, que esse sinal aqui ele chegue até, por exemplo, 15 kHz.
Então, é um sinal aí de áudio típico, né? Um sinal de áudio aí, um sinal de 15 kHz. Então, o que acontece? A minha amostragem aqui, ela tem que ser no mínimo, né? No mínimo de 30 kHz. Né? Então, no mínimo de 30 kHz. Então, por que isso? Se eu pegar e colocar aqui, por exemplo, um sinal de 30 kHz ou um sinal de frequência maior, pode ser que esse cara aqui não consiga pegar o sinal e fazer uma amostragem tal que eu possa recuperar. Por quê? Porque eu vou perder muita informação aqui. Né? Então ele tem que ser 2 vezes maior aqui, no mínimo, tá? No mínimo. Se ela for maior, melhor. Então o que faz esse filtro passa baixo aqui de entrada? Ele justamente limita a maior frequência que está entrando aqui em função da frequência de amostragem. Então, se a minha frequência de amostragem é 30 kHz, o limite é 2 vezes, ou seja, o máximo tem que ser de 15 kHz. Então, esse filtro passa abaixo, ele vai fazer o quê? Se for mais de 15 kHz, ele corta. Né? E se eu mandar um sinal de 4 kHz? Beleza, tá ótimo. Com 30 kHz eu vou me esbanjar, né, com essa informação de 4 kHz. Eu vou recuperar o sinal muito bem. Porém, se você colocar um de 16, 17, etc., a recuperação não é tão boa. Então ele já faz o que? Ele já limita nesse filtro de entrada. Tá bom? Aí a próxima etapa, né? Então esse filtro ainda é um sinal analógico, mas a próxima entrada é um ADC. Então ADC é Analog Digital, ou seja, analógico digital converter. Então é um conversor de analógico para digital. Então ele vai fazer essa transformação aí de sinal analógico em sinal digital. E esse cara vai trabalhar com retenção e amostragem. Então é ele que vai amostrar o meu sinal e que vai fazer a conversão. Então o sinal que chega no meu processador DSP, no processador de sinal, já é um sinal amostrado. Então ele não é mais X de T, ele vira X de N. Então vira um cara de X de N. E aí eu tenho o meu processamento aqui. Ó, né? O que faz esse processador? Sei lá, ele vai transformar o sinal X num sinal Y qualquer. Por exemplo, ele vai, como a gente já falou, ele pode, por exemplo, cancelar eco, ele pode modificar os ganhos de frequência, ele pode equalizar o seu sistema. Né? Você pode, por exemplo, colocar filtros nele, diferenciados, fazer efeito sonoro, né? Em vez de tirar o eco, você pode colocar eco, e assim vai. Ou seja, você vai mudar essa informação. Então vamos supor que esse cara aqui seja o meu sinal de velocidade de motor. Aqui você vai ver aquela velocidade, você vai pensar numa saída Y de N para manter aquela velocidade ainda constante. Por exemplo, se for um controle de velocidade. Né? Se for um controle de temperatura, a mesma coisa. Estou chegando aí com informação de temperatura e esse processador aqui vai analisar essa informação para ver se ela está ok e qual que é o controle que ele tem que fazer para que eu continue fazendo esse controle de temperatura adequadamente. Aí a próxima informação aqui é passar justamente por um DAC. O DAC é digital, analog, converter, ou seja, é um converter é conversor de digital para analógico. Então o primeiro passa de analógico para digital, e agora eu pego a minha informação que sai do processador digital, é uma informação digital, obviamente, e converto ela para analógica. Né? Só que a saída aqui, ó, né, a minha saída aqui é um Y de T linha ainda, ela vai ser ainda uma saída meio quadradona ainda, né? Ela vai ser uma saída desse tipo aqui assim, né? Então, para que a gente dê uma arredondada nisso aí, a gente passa por um filtro passa
baixa de saída. Então, esse filtro passa baixa de saída vai fazer o quê? Ele vai ter um filtro de média, né? Então, ele vai fazer alguma coisa do tipo, né, pegar o sinal médio aqui, ó, né, e entregar o sinal médio. Né? Então, vai ser o meu sinal analógico aí que vai sair meu sinal de controle Y de T. Tá bom? Então, esse aqui é um sistema básico aqui, tá bom? E, por exemplo, no seu computador, lá na sua placa de som, você tem tudo isso aqui. Né? Na sua placa de som, você tem tudo isso aqui. É um exemplo. Né? Beleza? Tá ótimo. Então, o que a gente pode observar aqui? Né? Então, eu tenho aí, por exemplo, né, inicialmente os conversores de digital para analógico. São os mais fáceis da gente trabalhar. Né? Então, o primeiro aqui é esse conversor digital analógico por peso. Né? E antes tem esse cabra aqui no meio. O professor de eletrônica digital já passou esse cara aqui. Vocês conhecem esse triangulinho aqui? O que é esse triângulozinho aqui? Vocês sabem? O professor, isso aí que eu esqueci do nome de agora, ele multiplica a entrada com a saída? Não, ele não é um multiplicador, não. Ele é isso que alguns falaram aí, é um multiplicador operacional. Vocês não Isso, conhecem multiplicador profissional. vocês não conhecem do curso, é isso? Porque tem gente que está reclamando que não viu essa disciplina. Conversão profissional, é isso mesmo, professor. Não. E teve gente que teve, o André teve, então. O Elton teve, ou foi no técnico? Eu conheço do técnico, professor. Tá, legal. Tá. Então vamos falar um pouquinho desse cara aqui antes. Então. Eu vou abrir então uma outra janelinha aqui, só para a gente. Né? Peraí. Deixa eu pegar aqui, só um instante. Tá aqui. Amp op.